Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem está falando é o Golden Fox, trazendo aqui para vocês um estilo de vídeo novo, pelo menos para esse canal. Assim, estou aqui para falar sobre um carro específico, que é o carro que eu estou usando agora aqui no Gran Turismo, Mazda RX-8. O RX-8 foi o carro que foi feito para suceder o lugar do RX-7. Alguns devem se perguntar, o que teve esse RX-7? O RX-7 foi um carro feito pela Mazda usando motor rotativo, que para mim é o ícone dela, usar motor rotativo. E esse carro ficou famoso porque ele é bom em questão de dirigibilidade, é um carro leve, com motor inclusive com versão biturbo, que é insano. Tem versão dele que chega quase a 300 cavalos. Só que outra coisa que contribuiu e muito para ele se tornar famoso foi filmes, jogos e anime. Onde temos, por exemplo, o RX-7 do Han, que é muito famoso e deve ter contribuído pra caramba para esse carro ficar famoso. Mas como também nós temos o RX-7 Nichiaudi, por exemplo, onde ele também está presente, e como foi um anime muito popular, com certeza também impactou, e ele também esteve muito presente em jogos de corrida, saca? Tendo essa mostrado o peso que o RX-8 tinha que carregar, você imagina, pô, o que ele fez para ser tão esquecido comparado ao seu irmão mais velho, que é um carro lendário. Simples, quase nada. O RX-8 não fez quase nada para merecer ser assim abandonado. O motivo que esse carro foi abandonado não foi nem só um, foi uns 4. Pelo menos os principais que eu acho. O primeiro, eu diria que foi a questão do visual. Olha esse carro. Ele não se parece nada com o RX-8, com o RX-7. O RX-8 mudou muito pro RX-7, inclusive questão de motorização. Como eu falei, o RX-7 tinha até motor biturbo, só que o RX-8 não, só motor aspiradinho. O que eu acho interessante ainda assim, mas pô, pelo menos deixava um turbinho, né? Outra coisa que mudou também bastante foi basicamente a questão de que agora ele tem 4 portas. Não sei nem se eu chamo essas duas coisinhas de porta, mano. Que tipo, é um negócio mó pequeno que fica aqui atrás do lado dele. É quase nada. Mas, pô, dá pra dizer que ele é 4 portas, né? Mas com certeza o espaço interno dessa coisa, mano. O espaço interno dessa coisa deve ser horrível pra quem senta atrás. Completamente sinistro. Se um dia tu tiver que viajar num carro desse nos assentos de trás, boa sorte. Te desejo uma sorte. Na hora de você sair, que você consiga ainda se levantar tranquilo, sem ter dor nenhuma. Mas poxa, outra coisa também que meio que complicou e muito para esse carro foi a fama de carro bomba. Sim, esse carro tem fama de carro bomba. Por quê? Simples. O carro foi tratado como se fosse um carro normal, como um Honda Civic ou um Corolla. Embora o Corolla seja, pô, não tem nem como comparar com a maioria dos outros carros, mas enfim. Esse carro, ele precisa de muito óleo, porque ele é um motor rotativo. Mano, esse carro aqui bebe óleo que nem você bebe água. Depois de, tipo, passar o dia inteiro sem beber nenhuma água. Isso aqui, pô, nem, nem sei, pô. Acho que eu vou botar aí na tela de quanto tempo você precisa mais ou menos de fazer a troca de óleo dele.
Mas sim, muito insano a quantidade de óleo que esse bicho ingere. Só que o pessoal não tratou ele do jeito que devia. Não fizeram essas trocas direito. Porque trataram ele como se fosse um carro normal, um motor em linha, um motor em V. O que acabou fazendo o quê? Muitos motores desse carro foram de Vasco. Simplesmente porque não tinha óleo suficiente. O motor ia de Vasco, já era. Paga mó grana pra ajeitar. Aí nasceu essa fama de carro bomba. Ele não merecia, com certeza, essa fama. Mas que ele consome óleo, mano, esse consome óleo. Mas escutando todos esses lados ruins, você imagina, nossa, tu não gosta desse carro, né? Tu deve gostar bastante do RX-7 e não gostar do RX-8, né? É ao contrário. Eu gosto muito do RX-8. Gosto também do RX-7, mas não tanto quanto esse carro. E os motivos de eu gostar dele é quase que literalmente o motivo do pessoal não gostar dele. Motor rotativo, que eu acho incrível o som desse motor. Inclusive quando eu era criança, eu não gostava nem um pouco de som de motor rotativo. Eu achava um som esquisito. Só que conforme eu fui crescendo, comecei a gostar, comecei a entender mais sobre os roncos. E, pô, motor rotativo é muito bom de escutar, cara. Olha isso aqui. É, tá meio baixo, mas por dentro dá pra escutar direito. Quando o motor sobe de... E olha só, perceberam? A troca de marcha desse carro é em 9.000 RPM. Esse bicho roda demais, meu amigo. É muito RPM. Além disso, outra coisa que contribui bastante para eu gostar desse carro, taquem pedras em mim, mas entendam. Eu não gosto muito de farol pop-up. Eu sei, eu sei, eu sei. É algo que muita gente acha um charme, eu concordo. Mas, pô, se eu fosse ter que escolher entre farol pop-up e farol normal, 80% das vezes eu acho que eu escolheria farol normal. Porque eu acho que só em alguns poucos casos ficou muito bonito. Que eu digo que o RX-7 tá na lista dos que eu acho muito bonito. O RX-7, o Miata e a F40. Esses três carros eu acho que são os carros com farol pop-up que eu mais gosto, mano. Acho muito bonito. Mas eu acho que se a Mazda tentasse colocar um farol desse nesse carro, além disso, o que é mais caro, se quebrar um farol desse, mano, pode preparar o bolso. É grana que vai. Outro motivo de eu gostar bastante desse carro é justamente as portas traseiras, que elas abrem ao contrário. Acho muito charmoso. E sim, é uma porta muito pequena com espaço pequeno. Mas pô, o RX-7 nem porta tinha, cara. Não sei se é melhor ou aliás, menos pior para entrar no RX-7 do que no RX-8 ou o RX-8 acaba sendo melhor. Realmente não sei. E outra coisa que me faz gostar bastante desse carro é a aparência dele. Eu acho ele muito bonito. Certo que o RX-7 tem aquele visual muito icônico. Pô, acho que metade dos fãs de carro JDM conhece o RX-7 só de olhar, tipo, nem sei, pô, acho que só de olhar o farol não. Só de olhar o aerofólio se bobear, um bocado de gente vai adivinhar, cara. É um carro muito icônico. Mas o RX-8, eu acho que tem uma aparência ainda assim melhor. Mas em questão do que fica embaixo dessa aparência,
que fica debaixo do capô, que é sim o que mais importa, dava pra melhorar sim. Eu queria muito que tivesse um turbinho ali bacana, tal. Pô, nem precisava ser um biturbo, só um turbinho ali, pô, já ficava incrível, mas não foi o que deu, não foi o que a Mazda fez. Eu reclamar disso não ia mudar nada, afinal, pô, o carro já parou de ser produzido, ficou de produção de 2003 até 2012, mas, pô, isso é outra coisa que a gente tem que se lembrar. O motivo da aparência ter mudado tanto foi o ano, que mudou muito. O RX-7 foi principalmente criado ali, se eu não me engano, ali no final dos anos 90. Esse carro aqui foi criado no início dos anos 2000. Teve um pulo grande de visual, grande. Inclusive esse carro foi até 2012, que é até que pouco tempo. Então, pô, manter aquele visual do RX-7 ou se basear nele poderia deixar o carro um pouco ultrapassado, tá? Eu sei que o RX-7 é bonito até para hoje em dia, mas, cara, era uma coisa, o visual dele era baseado na época dele. Esse é baseado na época desse. Ou seja, não sei se é muito justo comparar os dois. Inclusive, isso afeta até mesmo a questão do motor. Provavelmente deve ter tido alguma lei ou uma coisa assim no Japão que fez com que a Mazda tivesse que deixar o biturbo pra lá, deixasse aspiradão. Mas assim, convenhamos, esse carro, nessa versão que eu tô, tem uns 220 cavalos, se não me falha a memória. Já o RX-8, na versãozinha dele que tem biturbo, tem quase 300 cavalos. Você pensa, pô, é quase 100 cavalos de diferença. É quase 100 cavalos de diferença. É até que bastante, né? Só que, se lembre que o RX-7 é a versão biturbo. Imagine a potência que esse carro não ganharia se ele tivesse recebido o biturbo. Aí seria muito bacana. Mas, como eu falei, não foi o que a gente recebeu. A gente só tem como aceitar isso. E uma coisa que eu quero falar muito direitinho é o quão injusto é essa fama de carro bomba dele. Pô, mano, é um carro com motor rotativo. Tem que tratar ele como um carro de motor rotativo. Não um Honda Civiczinho de boinha com motor em linha. Vai exigir muito mais cuidado. Principalmente se você um dia, quem sabe, né, importar algum carro com esse tipo de motor, preste muita atenção nesse motor, especialmente no óleo do motor, entende? É um motor que precisa de muito cuidado. Bote isso na sua cabeça, por favor. O motor rotativo é um motor que precisa de bastante cuidado, especialmente se você importou ou vai importar. Porque, meu amigo, imagina encontrar peça para esse motor. Imagina o preço, imagina a dificuldade para encontrar. Você teria que provavelmente importar peça. Então é melhor você ter cuidado do que você acabar tendo que procurar peça fora do Brasil e trazer por um valorzinho que vai cortar tua carteira ao meio. Meu amigo. E inclusive isso se aplica inclusive a outro carro que tem aqui no Brasil mesmo, que teve uma fama de carro bomba por bastante tempo, mas inclusive hoje em dia tá aparentemente diminuindo mais isso. É ele, nosso querido Maré. Esse carro, o Maré, simplesmente é outro carro que tem uma manutenção que você tem que ter muito cuidado. Muito. Senão dá muito problema. Mas ele é um carrão. Não, isso aqui é uma
uma máquina, mano. 5 cilindros. É um motor de 5 cilindros, galera. Lembre disso. Maré não é um motor simples, é um motor de 5 cilindros, cara. Aquilo ali é um bicho bruto mesmo. Só que, né, carro chato de manutenção no Brasil é complicado. Com certeza não foi a maioria dos donos que ficaram tendo cuidadinho com ele. Botaram, provavelmente a maioria dos donos colocaram ele pra funcionar mesmo, botaram na chapa o carro. Mas meu amigo, se tem um carro que, se tu cuidar bem, pode ser um carro muito divertidinho de ter, é o Maré. Só que você deve ter que ter uma paciência, um amigo, muito grande, especialmente se for a versão turbo, que aí é um foguete. Mas assim como a maioria dos carros turbo, acaba sendo mais complicado de ter, né? Mas, como eu falei, só basta ter muito cuidado com o carro, tratar como se fosse seu filhinho ali, seu amigo, seu familiar, seu filho, meu amigo. Pronto, o carro vai durar até que bem, e pode ser um carro que você vai dizer: caramba, não esperava ser tão insanamente bruto assim. Mas é aquilo, né? Você tem que ser chato com ele, mano. Ou vontade de ter uma maré às vezes. Mas voltando pro RX-8, ele realmente não merecia essa fama. O carro bebe muito óleo. Sim, isso deve ser chato pra caramba. Você tem que se lembrar que o óleo tá baixo, sendo que você colocou há pouco tempo e tal. Mas com certeza deve ser um carro que vai te proporcionar muita diversão. Inclusive, se não me falha a memória, a distribuição de peso dessa coisinha é 50-50. Sim, 50% do peso dele na frente, 50% atrás. Uma distribuição muito boa. O quão bom esse carro deve ser de dirigir não tá escrito. Mas nunca dirigi um pra saber de verdade, né? Só aqui no Gran Turismo. E acho que só no Gran Turismo mesmo que eu dirigi esse carro. Mas, pô, mesmo tendo essa má fama incrivelmente injusta, é um carrão. Um baita carro. E esse foi o vídeo aqui com vocês. Obrigado por assistir até agora. Por favor, se inscreve no canal aí pra dar uma forcinha. Porque, pô, não tô gravando no PC porque o PC parou de dar imagem da minha. Só daqui a um tempinho eu vou voltar a trazer vídeo no PC. E quem sabe eu traga mais vídeo aqui no Gran Turismo mesmo, durante esse tempo. Que é um jogo que eu acho que tem um bom potencial pra gravar vídeo. Falem aí nos comentários se vocês quiserem que eu traga mais vídeo dele. Ou até mesmo de outros tipos de jogos. Tô pensando em trazer inclusive GTA V aqui pro vídeo, né? Pro canal. Fazer uma série, por assim dizer, de GTA V. Mas só vocês vão me dizer se eu devo fazer ou não. Afinal, são vocês que assistem meus vídeos, né? É vocês que eu tenho que agradar. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Digo de novo, se inscreva e dá like. Muito obrigado mesmo. E tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Ou até uma boa madrugada. Falou!